Bem, pessoal, voltando aqui à série de vídeos, né? A gente está falando de democracia e anarquismo, falamos também de como alguns clássicos, como Nietzsche e Marx, falavam do anarquismo, né? Demos uma parada para fazer uma explanação, né? Uma certa crítica, né? Ao vídeo que o Pondé fez, na verdade, a entrevista, né? Que ele deu para uma jornalista na TV Cultura, e isso estava no YouTube. E aí a gente vai falar um pouco sobre a lógica do capital, os trabalhadores, né? Pensando aí nos autores anarquistas e vamos começar pensando sobre os canais do YouTube. Será que as pessoas que têm canal no YouTube, elas são independentes? Será que as pessoas que têm canal no YouTube seguem as próprias regras? Será que, independente do canal, seja ele anarquista, comunista, anarcapitalista, religioso, negro, gay, infinidade de canais, né, games e assim por diante, essa pessoa que tem um canal, ela tem a liberdade em cima do canal? Ela pode fazer o que ela quiser no canal? Ou ela tem que seguir regras? E aí, eu vou pegar e ler um trechinho de um texto do Max Stirner, né? Para também tirar um pouco dessa aura de que o Max Stirner é um individualista, ele não está nem aí com os trabalhadores, parari, pororó, que muitos anarquistas falam, né? E eu vou ler um trecho que ele vai dizer o seguinte: os trabalhadores têm em mãos a força mais formidável. E se eles tomassem por uma vez verdadeiramente consciência dela e a empregassem, nada poderia resistir-lhes. Bastaria que parassem o trabalho, considerassem os produtos de seu trabalho como seus e fruíssem deles. Interessante. Parassem e usufruíssem do seu trabalho. E ele disse: eles param, nada pode resistir. Aí vamos pensar, né? Depois eu vou continuar agora, depois a gente vai pensando um pouco sobre o que eu falei, trabalhadores, né? Ou youtubers. Como é que a gente pode ver isso? Tal o sentido das agitações operárias que se manifestam aqui e acolá. O Estado repousa sobre a escravidão do trabalho. Se o trabalho torna-se livre, o Estado está perdido. Como é que a gente pode pensar hoje, né? Porque o Stirner escreveu isso na década de 40 do século XIX. Pensando no YouTube. Será que nós, que temos canais no YouTube, somos o quê? Somos independentes? Empreendedores? Nós somos, por ser melhor dizendo, YouTubers, né? Nós temos então uma autonomia, né? Vamos trabalhar quando queremos, fazemos vídeos quando a gente quer, não estamos preocupados com a visualização dele e assim por diante. Será que é isso? Ou será que o YouTube nos transforma em trabalhadores individuais que não se reconhecem enquanto um grupo de trabalhadores específico, que é os trabalhadores dentro de um canal, dentro de uma rede, né, dentro de uma plataforma, que é o YouTube. E aí pensando no Max Stirner, né? Por que será que as pessoas que têm canais no YouTube se submetem ao YouTube? Por que será que acontece isso? Sejam elas anarquistas, comunistas e tantos outros anticapitalistas. Por que eles pura e simplesmente fazem aquilo que o YouTube exige deles? Por exemplo, o YouTube exige que você tenha no mínimo 1.000 pessoas para monetarizar o canal. Logo, você tem que correr atrás de 1.000 pessoas. O YouTube exige que você tenha um mínimo, né, de visualizações. Logo, você precisa correr atrás das visualizações. E assim vai. O YouTube agora exige que você faça cortes. Logo, muitos canais fazem cortes. Logo, o YouTube vai exigir mais outra coisa. E esse do canal, anarquista, comunista, anticapitalista, parari, pororó, vai fazer. E aí chega uma hora que ele não se dá conta, ou ele não quer se dar conta, de que ele entrou num circuito muito parecido com qualquer trabalho. Qual que é a diferença do youtuber, do cara que tem canal no YouTube, do cara que vai trabalhar às 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, entra no trabalho às 8 e sai às 5? Ah, ele trabalha em casa. Ah, ele liga o computador dele e ele faz as coisas no canal. Sim. Mas como o YouTube exige coisas desse cara,
ele vira um trabalhador como qualquer outro, com uma grande diferença, sem quaisquer direitos desse trabalho que ele executa. E o Stirner disse aqui, vou reler. Os trabalhadores têm em mãos a força mais formidável. E se eles tomassem por uma vez verdadeiramente consciência dela e a empregassem, nada poderia resistir-lhes. Será que não tem que ter consciência de que você trabalha para o YouTube? Que você não é dono do canal? O YouTube, ele te dá essa oportunidade de você criar um canal de graça. Por quê? Porque lá na frente ele vai transformar o seu canal numa fonte de lucro dele. Por que ele não cobra para você fazer isso? Porque lá na frente ele vai transformar esse canal em dinheiro. E mais, ele vai fazer com que você se submeta às regras dele. E como qualquer outro trabalhador, você se submetendo às regras dele, você vai o quê? Fazer aquilo cada vez mais que o YouTube quer. Com uma grande diferença. Os trabalhadores, às vezes, se enxergam como trabalhadores e, por isso, se unem, formam sindicatos e lutam por direitos. Como aqui no YouTube, as pessoas não se veem assim, se veem como donas do próprio canal, a tendência é elas sempre ficarem atomizadas, lutarem pelos seus likes, brigarem pelos seus views. E quando elas se darem conta, elas são um empregado como qualquer outro do YouTube, que transforma tudo em mercadoria. Qualquer discurso aqui é uma mercadoria para ele. Inclusive, você pode fazer um canal contra o YouTube, não há problema nenhum. Já que você vai ter que seguir regras, essas regras vão gerar recursos para o YouTube e o YouTube vai ganhar dinheiro em cima disso. Ou seja, ele vai ganhar dinheiro em cima de você que o critica. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar nessa lógica do capital hoje. Isso vale, obviamente, para o YouTube, isso vale, obviamente, para o Uber, isso vale, obviamente, para o iFood e assim por diante. São várias plataformas que transformam a pessoa em trabalhadores, com a ilusão de que eles são empreendedores, de que eles estão ali por livre e espontânea vontade. Você fala, mas amigo, você não está aí por livre e espontânea vontade? Eu estou, eu tenho um emprego, eu não fiz isso aqui. Eu coloco isso aqui porque eu gosto de conversar com as pessoas, de colocar os vídeos, ok? Mas existem milhares ou milhões de pessoas que vivem só disso. E aí não tem o que fazer. O YouTube, sabendo disso, começa a fazer exigências para ela. Inclusive, muitas dessas pessoas, né, entram em colapso mental. Existem vários casos de donos, entre aspas, né, de canais que já tem burnout, né, depressão, ansiedade, porque o YouTube a todo momento trata eles como se estivesse tratando qualquer funcionário, dentro de uma lógica de metas. É como se você estivesse vendendo alguma coisa, você tem que cumprir uma meta. Se você não cumpre a meta, você não ganha, né? E ainda quando o cara é vendedor numa loja, ele tem um salário fixo. Aqui não. Você não tem salário fixo. Você só vai ganhar se você cumprir as metas que o YouTube te exige. Mas até agora, a gente nem se deu conta disso, né? Nem pensa em como os vários canais, né, as várias pessoas, principalmente aquelas anticapitalistas, poderiam se articular para criar uma situação mínima para o YouTube. Você está entendendo? A gente não faz isso. Por quê? Porque a gente está dentro de uma lógica que o YouTube determina e a gente acha normal. E não se dá conta de que, da mesma forma que o capitalista da fábrica exige algo do trabalhador, o capitalista do setor de serviço, do comércio, exige algo do trabalhador, e o YouTube exige algo daquele que tem um canal, que para ele é um trabalhador. Ok? Aí você fala assim, mas amigo, e aqueles caras que são milionários dentro do YouTube? Inclusive, alguns inclusive fazem, tipo, sei lá, transmissões ao vivo, ganham dinheiro com isso e tem até trabalhadores para isso. Não existe isso nos outros trabalhadores? Trabalhadores que ganham muito, CEOs de empresa, grandes, né, representantes do capital.
Jogadores de futebol não ganham milhões? O capital é o mesmo, pessoal. Ele só se transforma dentro da lógica que a gente está, que é uma lógica digital. Ou a gente dá conta disso, ou a gente vai cada vez mais ser atomizado, né? Cada vez mais sem direitos e principalmente doente. Então é isso que eu queria dizer aqui, né? Peguei um pouco do Steam para discutir um pouco essa lógica do capital, pensando aí no caso aqui do YouTube. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e todas.